Retornando. Aham. Firmes e fortes. Acho que muita gente não parou. Verdade, né, Verdade. professor? É. Teve gente que emendou tudo e está tocando o barco desde de março do ano passado. Bem isso. Tá? Bom, então, acredito que a gente já possa dar início, né? O pessoal também já está aqui conosco, então, boa tarde a todos. Em nome do CIP, agradeço a participação de vocês, principalmente da professora Brígida, né, que gentilmente atendeu ao nosso convite de falar conosco a respeito da questão dos planejamentos de ensino-aprendizagem, que são tão importantes, né? Principalmente nesse momento em que nós estamos agora com essas nossas aulas nessa transição, né? Uma parte de alunos em sala, uma parte de alunos online. Então, como administrar esse pé para nós é uma questão bastante importante. Então, professora Brígida, né, agradeço em nome do CIP, em nome de todos os integrantes, a participação da professora aqui, para nos colocar alguns desses pontos que são tão fundamentais para que a gente possa levar o nosso ano letivo da melhor forma possível na questão dos nossos planejamentos. Ok, obrigada. Bom, boa tarde a todos e todas. Né? Já escrevi ali, sejam bem-vindas. Eu não sou uma especialista em PEA, tento sempre me aproximar, tenho feito, às vezes, algumas oficinas, né, nos momentos da profissionalização em docente, e aí tentei hoje organizar para hoje algo que dê para a gente pensar um pouco sobre a questão dos PEAs, tá? Vou compartilhar o arquivo, e aí vamos iniciando para aproveitarmos bem o nosso tempo. Aí, se tiver alguma pergunta, alguma observação no chat, por favor, alguém vai se manifestando, para que, porque com a tela compartilhada e cheia, eu não consigo visualizar nada. Pode deixar, prof, que eu fico de olho no chat. Tá bom, obrigada. Então, vamos lá. O título desse workshop é PEA, né, que é o Plano de Ensino e Aprendizagem, Organização e Planejamento. E aí, gosto sempre de trabalhar com um objetivo para nortear o trabalho e a FAR. Então, compreender a estrutura e os elementos do Plano de Ensino e Aprendizagem, articulando com os documentos do curso, evidenciando os seus elementos. Tudo aquilo que se planeja, ele vai chegar para o professor. Então, para poder contextualizar um pouco isso, né, nós estamos numa instituição, e essa instituição é de ensino superior, ela também atende a educação básica, mas para a gente entender o porquê das coisas. Então, dentro do contexto institucional, né, quando nós pensamos institucionalmente, nós temos a questão da legislação vigente, né, que são as leis, as resoluções, as portarias, todos os documentos que são emitidos pelos órgãos oficiais que regulam a educação. A partir disso, então, institucionalmente, nós, né, enquanto instituição, elaboramos o nosso PDI, onde nós identificamos, né, o que nós queremos enquanto missão e objetivos, e essas coisas todas, inclusive as metas, né, estão postos lá, e esse documento precisa ser feito atualizado, revisto de 5 em 5 anos. Nós estamos aí com o atual PDI 2017-21, então já existe um movimento interno no sentido de rever esse documento, fazer as novas adequações, os ajustes. E aí, a partir do PDI, nós temos o PPI, então aqui é o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PPI é o Projeto Pedagógico Institucional, então Proposta Pedagógica Institucional, que é a nossa intenção. Então, aqui nós a partir disso, nós nos organizamos enquanto Plano de Desenvolvimento Institucional, e depois nós vamos pensar a questão pedagógica, e essa questão pedagógica, ela
tem elementos que são importantes que orientam todo o trabalho institucional também. E aí ela visa, inclusive, o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, o estudo tem que estar articulado. Nós, como universidade, nós temos o compromisso, né, com ensino, a pesquisa e a extensão. Tem instituições que, dependendo da condição jurídica dela, ela não tem essa obrigatoriedade, mas nós, enquanto universidade, sim, temos esse compromisso. E aí, né, a partir desses documentos institucionais, nós temos, então, o projeto pedagógico do curso, que nós chamamos de PPC, tá? E ele precisa estar articulado com o PPI, né? Não tem como escapar disso, ele dialoga, né? Faz esse diálogo entre esses documentos. O PPI, que é o documento institucional, que é para todos os cursos, e o projeto pedagógico do curso é o que vem, de novo, de acordo com os documentos para aquele curso, mas que tem que estar em sintonia com o PPI e com o PDI. Então, a gente tem que ter isso tudo sempre muito presente. E aí, o PPC, né, que é o projeto pedagógico do curso, ele nos dá algumas orientações também. É o documento, né, de referência, e é nele que nós colocamos todas as nossas ações e decisões, né? Ele está amarrado lá no projeto pedagógico, então por isso ele é importante. Eu, como professora, não posso simplesmente pegar a disciplina no qual eu me candidatei, eu sou responsável ir lá e fazer as coisas do meu jeito. Eu vou dar, sim, a minha cara, diremos assim, a minha forma de fazer, mas ela tem que estar de acordo com o que está lá no projeto. Eu não posso simplesmente pegar e fazer do jeito como eu quero, ele tem que estar articulado, tudo está amarrado lá. Se não estiver definido pelo colegiado, precisa ser feito e incluído no projeto político-pedagógico do curso. Então, ele também articula as especificidades dessas áreas dentro desse contexto todo. Então, é sempre importante, né, esse histórico. Prever as ações pedagógicas regulares do curso, tá? Então, que está em sintonia e que precisa ser feita a partir das diretrizes curriculares nacionais. E ele define a identidade daquilo que a gente quer enquanto formação, né, do ser humano que a gente quer formar e do profissional que nós queremos formar. Então, isso não pode estar descontextualizado com aquilo que é, digamos, o espírito da instituição. E onde é que a gente vai, digamos, amarrar isso, no sentido, assim, figurativo, né? Ela vem para essas orientações que vai para a matriz curricular e que isso é o que depois, que sempre é a nossa preocupação maior. E aí acho que sempre é importante a gente trazer também nesse contexto a questão do currículo. O currículo não é só a minha disciplina que eu trabalho no curso ou as disciplinas que eu trabalho no curso. O currículo ele é muito mais amplo. Eu diria que todo o projeto pedagógico do curso, ele, na verdade, ele resume, ele transmite, ele está em sintonia com aquilo que a gente quer. Então, tudo aquilo faz parte do currículo, tá? Então, o que nós, né, que integra o processo de ensinar e de aprender num determinado tempo e contexto. E aí, alguns elementos que fazem parte desse currículo, tá? Os conhecimentos e saberes necessários à formação das competências, né, daquilo que nós estabelecemos como perfil do egresso. Então, eu preciso também considerar quando esse acadêmico, esse estudante vem, que saberes ele está trazendo, a estrutura curricular, o inventário, as bibliografias básicas e complementares, as estratégias de ensino, os docentes, os recursos materiais e todos os serviços de infraestrutura, né? Os serviços, aquilo que é meio, que coloca a gente com a finalidade do ensino. Então, tudo isso faz parte do currículo do curso. Então, nós não podemos desprezar nada disso. Eu vejo que todo mundo faz parte, porque tudo que nós temos na instituição é para que eu, como professor, possa fazer a minha parte, que é a finalidade da instituição. Ok? E aí eu gosto de usar um esquema que eu posso fazer a leitura dele da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Então, para poder pensar um plano de ensino-aprendizagem, elaborar, eu sempre preciso olhar. Então,
no PDI, aquilo que eu vinha falando, então eu tenho o PDI, e aí eu tenho o PPI, que vai, né, daqui eu saio, venho para o PPI, do PPI eu venho para o PPC, que vem para o PEA, né, que é o Plano de Ensino-Aprendizagem, e que depois ainda vai resultar num plano de aula, tá? Porque o PEA aqui é o que eu vou fazer ao longo do ano enquanto disciplina, mas a operacionalização desse PEA, ele acontece no plano de aula, que é o que eu vou fazer naquele dia, naquela semana, naquela aula. Então, eu tenho que ter esse desdobramento. Então, eu posso fazer a leitura da esquerda para a direita, como eu também posso fazer o processo inverso. Então, eu tenho o plano de aula, né? Eu faço o plano de aula que tem que estar em sintonia com o PEA, é o desdobramento, né? Então, aqui eu estou detalhando, esse precisa estar em sintonia com o PPC, que precisa estar com o PPI e com o PDI. Então, vejam quantos documentos eu preciso levar em consideração ao fazer o meu planejamento. É claro que, por exemplo, para eu fazer o meu planejamento de diversidade, por exemplo, eu não vou olhar o PPI, não vou olhar o PDI, e muitas vezes nem vou olhar o PPC, porque eu já me apropriei disso daqui, e esse aqui foi construído em base nesses dois documentos. Então, os documentos de referência para mim agora passam a ser o PPC, tá? Onde ele vai se traduzir no PEA, e o PEA que vai se traduzir em plano de aula. E aí uma outra questão que a gente não pode esquecer, que é uma temática que está muito presente hoje no mundo contemporâneo, diríamos assim, são os temas transversais, e eles não são uma disciplina e não deveriam ser. Nós, institucionalmente, convencionamos algumas disciplinas para trazer a questão dessas temáticas, mas essas temáticas, elas podem e devem, hoje, permear as nossas atividades em sala de aula. Porque se você vai falar, por exemplo, em metodologia ativa, você não consegue fazer metodologia ativa única e exclusivamente pensando naquele conteúdo que você vai desenvolver. A metodologia ativa, ela envolve pessoas. Essas pessoas têm comportamentos, elas têm discordâncias, elas têm conflitos, vão encontrar conflitos para fora daquilo ali. Então, eu preciso entender a questão da transversalidade como uma possibilidade, né, de fazer o processo de aprendizagem. Então, os temas transversais, eles precisam estar presentes. Então, essa abordagem dos temas transversais deve se orientar pelos processos de vivência na sociedade. Então, como é que as pessoas se comportam? Se você vai elaborar uma proposta em algum lugar e quer validar, quem são esses sujeitos com quem você vai validar? Como é que elas pensam? Como é que elas agem? Elas concordam comigo? Discordam? Então, essas temáticas precisam estar presentes, e tem alguns deles que são, digamos, problemas que precisam estar sendo mais discutidos hoje e que eu vou trazer já na sequência. E que já estão institucionalizados, inclusive. Então, eles precisam fazer parte dessa discussão. Então, mesmo que eu tenha, por exemplo, pegar um exemplo aqui de cálculo, que eu estou trabalhando só com o cálculo, em que situações eu posso, eventualmente, trazer uma situação que possa eu fazer essa discussão? Se lá não for possível, mas em outros momentos eu tenho uma possibilidade. Um trabalho em grupos, por exemplo, com os alunos. Então, eu consigo trazer essa temática para dentro desse contexto. Então, os temas transversais na educação não estão relacionados a nenhuma disciplina específica, tá? Então, elas precisam permear todas as nossas temáticas nas nossas aulas. E aí, então, né, de acordo com as diretrizes da de 2013, então, os temas transversais obrigatórios, que são educação em direitos humanos, a educação ambiental, a educação das relações étnico-raciais, para o ensino de história e a cultura afro-brasileira e africana. Então, a questão das relações étnico-raciais, e aqui a gente abre muitas outras possibilidades de discussões. Hoje, a questão de gênero e assim por diante. Então, você tem muitas discussões que podem permear, né, que são temáticas que estão presentes no dia a dia do mundo contemporâneo. E aí, uma outra questão, para além disso, que eu penso sempre importante,
Muito provavelmente tem professores aqui que são experts na questão do planejamento, mas sempre é bom a gente relembrar a questão do planejar. Por que eu preciso planejar? Então, eu tenho todo o contexto, eu levo em consideração tudo isso e agora eu vou planejar, né? Então, o que dizem os autores? Aqui eu estou me baseando muito no Vasconcelos, que muita gente conhece, né? O que ele diz sobre o planejar? Que é antecipar mentalmente uma ação a ser utilizada e agir de acordo com o previsto. Então, se eu não pensei, se eu não planejei, eu não consegui antecipar, e aí eu vou para a sala de aula e eu posso ter, eventualmente, uma situação que eu não vou conseguir resolver, ou que eu não tinha pensado nisso. E planejar ajuda a concretizar o que se deseja, essa relação teoria-prática. O planejamento só tem sentido se o sujeito coloque-se numa perspectiva de mudança. Então, nós, como professores, eu vou ensinar alguma coisa. Ele precisa, por exemplo, se apropriar de um conceito ou de um fundamento. O que eu quero que o aluno aprenda com aquilo ali? Então, ele está num estágio, essa mudança, ela não é só uma mudança comportamental, ela é uma mudança, inclusive, cognitiva, de pensamento. Então, ele está num estágio de entendimento e eu preciso que ele saia desse ponto, dê um passo adiante. Então, ele precisa avançar. Então, ele requer de nós, professores, essa dedicação no sentido de fazer com que o aluno saia do posicionamento que ele está, da situação que ele está, do estágio que ele está, para um estágio à frente. O planejamento pode ser uma forma do professor ir se apropriando mais plenamente do seu fazer, e aí quando a gente pega uma disciplina nova, que eu nunca trabalhei, e aí a gente apanha muito até conseguir botar isso no papel, eu penso uma coisa, daqui a pouco eu já penso diferente, puxa, podia ter feito de outro jeito. Então, na medida em que a gente vai planejando, a gente vai mudando, inclusive, o que está se pensando durante o planejamento que vai para uma aula. O planejamento é sempre uma aproximação, uma tentativa, uma hipótese. Então, assim, vocês vão dizer, eu fiz um planejamento e eu vou para a sala de aula, tudo que eu planejei não deu certo. Isso pode acontecer, de eu ter feito uma proposição, uma aula, e eu chegar lá e os alunos enveredarem por um outro caminho. Isso já me aconteceu muito, e isso acontece independente do nível de ensino, se é na educação básica ou no ensino superior, de você com uma proposta, e eles vêm com uma demanda a partir disso, e você passou o tempo da tua aula e você só discutiu aquilo que era de interesse deles, você não conseguiu fazer, tá? Ou, eventualmente, alguém faz uma provocação, mas aí você tem subsídios para poder avançar, né, ou retomar e assim por diante. Então, essa aproximação, né, esse planejamento é extremamente importante. Então, o pressuposto de planejar é a necessidade de que a gente tem de mudar, de mudança, de atitude, de comportamento, de entendimento e assim por diante. E aí o Carlos, né, o Antônio Carlos Gil, ele traz como uma definição do plano de disciplina. Para nós, disciplina ela ainda é muito presente. Hoje a gente começa a ouvir falar do componente curricular, né? E aí algumas pessoas, alguns autores dizem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A questão do componente. E aí, por exemplo, para quem não está próximo do ensino médio, o novo ensino médio ele vem por área do conhecimento, e aí, por exemplo, lá no ensino médio, a física, a química, a biologia, que são da área da natureza, elas continuam fazendo parte do currículo, mas eles não têm mais conteúdos lá que diga que tem que ser trabalhado no ensino médio. Tá? Então, ele passa a ser um componente. A física, a química e a biologia, eles são componentes da área da natureza. Então, assim, para a gente começar a entender o que a gente pensa diferente. E uma das coisas para a gente inovar, digamos, didaticamente, pedagogicamente, é pensar nessa desconstrução mesmo de disciplina e pensar e avançar no componente curricular. Mas isso não é o assunto desse nosso momento hoje. Então, o Gil diz que o plano de disciplina constitui uma previsão das atividades a serem desenvolvidas ao longo do ano ou no semestre. Nós agora temos o ano, né, o anual, e estamos iniciando o semestral. Alguns cursos já têm o semestral há bastante tempo. Constitui um marco de referência para as ações voltadas para o alcance dos objetivos da disciplina. Representa também um instrumento para identificar a relação da disciplina com as disciplinas afins
e com o curso tomado de forma geral. Então, vejam, aquilo tudo que eu trouxe anteriormente lá, do PPC, precisa estar em sintonia. Então, essa articulação é extremamente importante para a gente poder pensar a disciplina, porque senão a gente está fazendo, cada um está fazendo de um jeito e a gente não consegue avançar, tá? Então, e aí a questão do perfil do egresso que nós queremos, ela pode não ser concretizada dentro desse contexto. Então, a questão do processo de ensino e aprendizagem, ela é algo muito sério e ela requer de nós, professores, esse entendimento, porque se eu consigo planejar bem, entender o que eu preciso fazer de forma integrada, articulada, o nosso caminho é esse, a nossa direção é essa, me fica mais fácil o caminhar, né? A caminhada do desenvolvimento daquilo que eu estou propondo. E aí, para o plano de disciplina, né? Que nós chamamos de PEA, então, na elaboração do plano, devem ser considerados alguns princípios norteadores, tá? Também com base no que o Gil aponta. Relaciona-se intimamente um plano institucional com o projeto do curso, de modo a garantir a coerência do todo, já falamos sobre isso. Ser elaborado com linguagem clara, precisa e concisa. Adaptar-se às necessidades, capacidades e interesses dos estudantes. Então, a gente faz o planejamento e aí a gente apresenta para os alunos, né? Muito provavelmente todos nós já fizemos isso nas nossas aulas nesse início de ano. A gente foi para o primeiro dia de aula e a gente apresentou o PEA. A gente só disse que ia ensinar. Os alunos foram ouvidos dentro daquilo que precisa ser ensinado, que eles querem aprender. Os interesses deles apareceram. Então, veja que é um momento importante. Eu preciso ir com alguma coisa, mas aquilo que eu estou levando não tem que estar pronto, acabado. Eu preciso submeter isso aos estudantes para que eles nos digam, sim, professor, concordamos com isso, não, professor, a gente gosta de ter isso, de ter aquilo. E, então, assim, por quê? Eu preciso do estudante sendo partícipe desse processo, tá? Então, nós fizemos os nossos planejamentos, então eu preciso levar em consideração essa questão dos estudantes também. Tá? Inclusive, Brígida, hoje, quando eu vou para a primeira aula, eu nem vou mais com o PEA. Eu vou com uma atividade, já vou iniciando outras atividades e vou lá para a segunda semana, eu apresento o que eu pensei, submeto a apreciação deles, e aí eles vão me dizendo se explico, se eles concordam, se eles têm alguma sugestão, e depois, aí sim, eu encaminho para a coordenação. Então, eu nunca vou no primeiro dia de aula levando e apresentando o PEA, tá? Esse PEA precisa ser elaborado com base em objetivos realistas, levando em consideração os meios disponíveis para alcançá-los. Então, eu tenho que ter, né? Imagina o professor que está chegando agora, que não conhece ainda direito o curso, não conhece direito a instituição, ele vai fazer um planejamento. Com base no que ele vai fazer o planejamento? Tá? Então, ele precisa ser subsidiado para que ele consiga fazer esse planejamento que atenda às necessidades do egresso que nós queremos formar, dos interesses e que atenda ao projeto político-pedagógico do curso, tá? Então, eu preciso ver, vamos pensar aí, naquela disciplina o professor precisa de algumas ferramentas, algumas disciplinas não precisam, outros. Ele tem essas ferramentas disponíveis para poder fazer e elaborar esses objetivos para que ele consiga atingir? Envolver conteúdos que efetivamente constituam meios para o alcance dos objetivos. Porque, assim, nós, professores, costumamos muito olhar para o conteúdo. A nossa preocupação sempre é com o conteúdo. O objetivo, a gente não dá importância. O nosso foco sempre tem que ser primeiro o objetivo. O que nós queremos que os alunos precisam aprender. Então, foco no que eles precisam aprender. Porque o objetivo vai me dizer qual é o conteúdo que eu vou precisar para dar conta disso. Então, é claro que, por exemplo, nós temos nas ementas lá, às vezes já são conteúdos, às vezes são orientações, de forma mais geral, que eu vou, então, dentro daqueles conceitos, especificar aquilo que vai ser o conteúdo. Mas pensar que, primeiro, eu preciso olhar o objetivo, depois eu vou buscar o conteúdo que vai me atingir esse objetivo, tá?
prever tempo suficiente para garantir a assimilação dos estudantes dos conteúdos pelos estudantes. Então, a gente tem uma ementa, um plano para ser cumprido ao longo do ano. E como é que está a distribuição desse tempo? Quanto tempo o aluno precisa? Eu previ isso para 2 horas aula, mas, na verdade, eu levei 4. Não adianta eu prever 2 e eu vou precisar 4. Então, eu tenho que também ponderar isso para que eu consiga planejar e distribuir isso ao longo do ano para não ter, em algum momento, ficando alguma coisa para trás, que é importante que o aluno precise aprender. Ser suficientemente flexível para possibilitar o ajustamento daquilo que foi previsto, né? Daquilo que está sendo previsto para fazer essa concretização. Então, eu tenho que seguir isso. Eu tenho planejado, eu sempre digo para os meus alunos que, mesmo que eu tenha submetido a apreciação deles, que eles tenham me contribuído, mas que ao longo do desenvolvimento daquele plano, que eles tenham alguma sugestão, alguma questão que eles podem trazer, que a gente vai incluir, tá? Aí, claro que eu vou ter que fazer um arranjo para incluir isso e para dar conta daquilo que está previsto, porque aquilo que está previsto lá é direito dele. E possibilitar a avaliação objetiva de sua eficiência e eficácia. Então, não adianta eu pensar um conteúdo ou uma metodologia depois que eu não vá conseguir avaliar de forma objetiva, né? E que não seja também eficiente ou que não tenha eficácia. Então, tudo isso é muito sério para nós. E aí, para a gente, quando a gente fala de objetivos, o que é um objetivo? É a descrição clara do que se pretende alcançar como resultado da nossa atividade. Então, se eu quero que os alunos aprendam a calcular, vou usar aqui, sei lá, raiz quadrada, não sei do que lá, eu tenho que ter claro o que eles querem, o que eu quero que eles aprendam e como eu vou fazer com que eles alcancem aquele resultado. Tá? Então, o objetivo, por isso que eu disse há pouco, o objetivo ele é muito importante. O objetivo geral, né, falando de objetivo, aí nós temos os objetivos gerais, e que aparece no nosso PEA, né, objetivo geral, que é o grande, que é o guarda-chuva, e depois os objetivos específicos. Então, os objetivos gerais são aqueles previstos para um determinado período, que geralmente é um semestre, um ano, para um projeto, e que serão alcançados ao longo do prazo. Favorecem diretrizes para a ação do todo. Então, o objetivo geral, ele é geral. E mesmo aqui, depois eu vou reiterar isso. Quando eu estou pensando no processo ensino-aprendizagem, eu ensino, o aluno aprende. Então, os meus objetivos aqui para o meu PEA, da disciplina de metodologias ativas, eu tenho que ter um objetivo geral que mostre, que evidencie aquilo que os alunos precisam dar conta ao longo desse semestre, ao longo desse ano. Então, o objetivo sempre é pensado para o aluno, é ele que vai ter que alcançar isso. E aí a gente vai para os específicos, né? Que são aqueles definidos para uma unidade de ensino ou para uma aula. Norteiam de forma direta o processo de ensino-aprendizagem. Daqui a pouco eu trago alguns exemplos. Então, eu tenho o objetivo geral, que é para o aluno. Eu tenho o objetivo específico, que é para o aluno. É a aprendizagem. Porque, senão, muitas vezes a gente olha para o planejamento do professor, e isso não acontece em todas as etapas do ensino, tá? E nos níveis. A gente tem os alunos dizendo que ele vai explicar para os alunos. Isso é ensinagem, isso não é aprendizagem. Isso é objetivo de ensinagem que é meu enquanto professor, para que ele aprenda tal coisa, o que é que eu, como professor, vou fazer. Tá? Isso independente da aula, que se essa aula ela é presencial, se ela é híbrida, se ela é remota, quer dizer, o objetivo sempre é claro e tem que ser o que o aluno precisa aprender. Tá? Então, os objetivos aqui já especificam, né? Eles podem ser de ensinagem, de aprendizagem. No caso do PEA, eu preciso que eles sejam de aprendizagem, que é aquilo que o aluno precisa aprender. Tá? Senão, eu estou ensinando, senão fica muito aquela fala, eu ensinei. Eles que não aprenderam. Para que os alunos aprendam, eu preciso ensinar. Então, o objetivo de ensinagem é meu. Isso, eu até posso dizer para o aluno, isso passa pela metodologia que eu vou usar. Tá?
Então, isso no contexto dos objetivos. E aqui, então, para ilustrar um pouco a questão dos objetivos, né, isso pensando numa dimensão cognitiva, algumas, né, para nos auxiliar a pensar. Então, quando eu quero que ele lembre de alguma coisa, que objetivos eu posso usar, né? Que verbos, que ações eu posso usar? Reconhecer, relembrar, identificar. Quando é de entender, eu quero que o aluno entenda. Então, qual objetivo que eu posso usar? Interpretar tal coisa, exemplificar, comparar. Quando é de aplicação, executar, implementar, utilizar. De análise, né? Analisar. Então, para analisar, eu posso usar verbos, né, como objetivos: diferenciar, organizar, categorizar, avaliar. Né, os objetivos relacionados é criticar, julgar, decidir. E quando é de criar, né, de criação, gerar, planejar, produzir. Então, eu tenho aqui objetivos, né, que me levam a pensar, que objetivos cognitivos, né, que me ajudam a pensar e a formar o processo cognitivo, tá? Então, e aí dentro desse nós temos alguns conhecimentos, como, por exemplo, o conhecimento factual. Então, o que é o conhecimento factual? São as terminologias que são usadas naquela disciplina, naquele curso, detalhes, elementos. O conceitual, então aqui entra a questão da classificação, princípios, generalizações, teorias, modelos, estruturas. O conhecimento procedural, né, que é de procedimento, métodos, técnicas, critérios para adoção de procedimentos. E o cognitivo, então, o conhecimento estratificado, o conhecimento para o processo cognitivo, autoconhecimento. Então, quer dizer, aqui eu estou indo para a metacognição, tá? Que está relacionada com isso daqui, ó. Tá? Então, eu posso pedir para ele, me defina o que é uma bacia hidrográfica, por exemplo. Ou então, às vezes, a gente diz, eu uso muito esse exemplo na geografia. O clima de Joinville é subtropical. Que faz diferença, que tem dado diferença na vida das pessoas ele saber que o clima de Joinville é subtropical. Isso não contribui em nada, é só é subtropical. Agora, que características tem esse clima subtropical? Como é que ele se apresenta no verão, no inverno, no outono, na primavera? Que cuidados eu preciso ter com o clima no verão, no inverno, no outono, na primavera? Vejam que isso faz diferença na vida das pessoas. Então, quando ele precisa tomar a decisão, ele precisa ter de outros elementos, não basta eu saber que o clima é subtropical. E aqui também para ajudar, né, o professor a pensar dentro dos objetivos específicos. Então, os objetivos específicos eles precisam estar em harmonia com o objetivo geral, com a seleção de conteúdo, com os procedimentos de ensino e com a avaliação. Tá? Então, vejam o quanto importante é o objetivo específico, independente da modalidade de ensino, se ele é presencial, se ele é AD, se ele é híbrido, o que ele for. Então, qual é a função do objetivo específico? É, de fato, ter essa harmonia entre esses demais elementos aqui. Então, ele ajuda, né, a definir os conteúdos, ele estabelecer os procedimentos de ensino e selecionar as atividades, experiência e aprendizagem a serem vivenciados pelos alunos, determinar o que e como avaliar, fixa padrões e critérios para avaliar o próprio trabalho docente. Então, assim, se eu tenho o objetivo, né, os objetivos específicos em harmonia, e eu tenho muito claro isso, eu consigo me enxergar nesse processo enquanto professor. Bom, os alunos vão ter que aprender isso, então eu, como professor, como é que eu vou agir? Eu preciso fazer isso, mais aquilo. E aí, no final, eu consigo me avaliar também, dizer, puxa, a aula hoje foi bem, os alunos de fato aprenderam ao final ou não, o resultado que foi planejado não atendeu e eu vou ter que refazer. Então, eu consigo me enxergar nesse processo, tá? Para poder fazer essas ponderações. E comunicar de modo claro e preciso os seus propósitos, né? Daquilo que os alunos precisam aprender. Então, eu consigo organizar, envolver e avançar. Então, dentro dos objetivos específicos,
ainda, né, descreve um comportamento, por sua vez, ele se identifica com o conteúdo e se torna ele próprio o critério de avaliação. Tá? Então, digamos, se é identificar alguma coisa, eu já estou dizendo que exercício ou que questão de prova que eu vou fazer, que ele precisa me identificar. Tá? Então, exemplos nesse sentido de objetivo específico. Descrever as causas ou os fenômenos de tal coisa. Explicar o que um processo de produção, determinar limites, né, seus limites dentro de alguma coisa, conceituar, aqui no caso, o feudalismo como sistema econômico, político, social. Então, assim, eu estou falando de objetivo específico, tá? E aí está claro o que eu quero que o aluno aprenda. Quais são as causas? Ele explicou, ele determinou os limites, então ele já me diz, já vai me indicando qual é o conteúdo que eu vou precisar para isso. E aí, na formulação dos objetivos específicos, né, com habilidades cognitivas e operações superiores mentais, aí as coisas já mudam um pouquinho mais, que acho que esse aqui é muito importante, muito interessante para nós do ensino superior. Por quê? Nós falamos que nós trabalhamos com o ensino superior, mas e onde é que reside essa superioridade? Essa superioridade reside justamente aqui, ó, nessas habilidades cognitivas, operacionais, mentais superiores, porque esse superior está no nosso cognitivo. Então, a gente tem que entender que o aluno chegou para mim, aí você diz, professora, mas hoje a gente recebe os alunos com tanta dificuldade. Sim, nós recebemos alunos com muitas dificuldades, nem todos, mas uma boa parte deles, lá no primeiro ano do curso. E como é que eu vou avançar para que ele consiga desenvolver essas habilidades cognitivas superiores? Tá? Então, é o meu trabalho, é o trabalho do professor fazer isso. E aí aqui eu trago 2 exemplos, tá? Para que a gente analise. Então, o primeiro objetivo, digamos assim, com habilidade cognitiva. Responder por escrito as perguntas feitas sobre um texto lido. Tá? Então, ele vai me responder as perguntas a partir do texto lido. Aí, eu vou ampliar isso. Redigir um texto sobre um assunto lido ou discutido em sala de aula. É a mesma coisa ou ficou diferente? Na questão, no seguinte, relacionar as etapas do método científico. Aí ele vai dizer, 1, 2, 3, 4, 5, pronto, ele relacionou as etapas. Agora, aplicar o método científico na resolução de uma situação, problema, é muito mais complexo, não é? Então, onde é que estão entrando as habilidades cognitivas superiores, as operações mentais superiores? Tá? E aí, para ilustrar, né? Então, o primeiro objetivo refere-se à categoria do conhecimento. Ele precisa saber aquilo lá, ele precisa aprender aquilo lá. E o segundo objetivo, então, focaliza processos mentais superiores, como a análise, a síntese e a aplicação. Então, a gente acaba avançando, né? Então, não é só aquela coisa mais simples. Ele precisa aquilo, mais aquele outro, então ele está desenvolvendo essas habilidades cognitivas superiores. Então, o professor deve valorizar os objetivos que focalizam os processos mentais superiores, como compreensão, aplicação, análise, síntese, julgamento, né, que são mais úteis e significativos para a aprendizagem. Então, quando eu estou fazendo o PEA, estabelecendo os objetivos, eu também preciso pensar nisso. Então, os objetivos não podem ser simplesmente objetivos simples, eles precisam ser objetivos mais complexos, porque eu quero desenvolver neles essas habilidades cognitivas superiores. Então, esse é o desafio de nós pensarmos nesse contexto. E aí, olhando para o nosso PEA, né? Então, quais são os elementos que a gente tem lá no PEA? O curso, os dados de identificação, a ementa da disciplina, que vem lá do PPC, a importância da disciplina na formação do egresso. Então, eu preciso escrever qual é a importância, que sentido tem aquela disciplina
naquele curso, né, para essa formação. Objetivo geral. Então, como é que eu vou escrever esse objetivo geral? Os objetivos específicos, vejam que os gerais vão me dar encaminhar os específicos, aí os específicos, quais são esses? Eu preciso descrever a proposta de integração curricular. Então, como é que eu vou integrar esses conceitos, esses fundamentos, esses princípios, tudo aquilo que ele vai aprender nesse componente ou nessa disciplina, como é que isso está integrado no currículo? E eu consigo ali fazer articulações com outros componentes, com outros professores, dentro do contexto da interdisciplinariedade, ou da transdisciplinariedade, ou mesmo trazendo algumas questões para o intradisciplinar, né? Então, existem aí diferentes perspectivas de. As unidades e tópicos, né, que é o que está posto lá na ementa. Então, vou pegar a ementa e vou transformar em unidades e tópicos. Às vezes, eu tenho unidade, o que está na ementa é unidade, e às vezes o que eu tenho na ementa é tópico. E aí eu preciso pensar, bom, que unidade tem esses tópicos? Então, eu preciso organizar as unidades e tópicos. Ainda tenho as referências básicas, né, que estão, e as complementares que constam no PPC, e tem um espaço para as observações. Vejam que aqui está faltando alguns elementos, tá? Vamos detalhar um pouco esses. Em relação aos conteúdos, então, que correspondem aos temas e aos assuntos que serão estudados na disciplina com vista ao alcance dos objetivos. Veja aqui a gente está dizendo aquilo que eu já disse anteriormente, que os objetivos são importantes e eles é que vão me indicar os conteúdos. Esse sistema pode ser organizado em unidades de ensino, então, né, os conteúdos. No nosso caso, precisamos ver a ementa da disciplina. Critério para seleção dos conteúdos. Vinculação aos objetivos, a validade, a significância, a utilidade, a flexibilidade, a adequação à diversidade dos estudantes, adequação do tempo e de como ordenar os conteúdos. Então, por exemplo, quem trabalha com o primeiro ano, a gente já sabe de antemão que são alunos que têm algumas dificuldades. Então, não adianta eu querer elevar o nível. Eu vou ter que adequar. Por isso é importante fazer essa avaliação diagnóstica no início do ano letivo, para tentar visualizar, entender o que os alunos sabem, o que eles não sabem, para poder daí partir para o processo de ensino-aprendizagem a partir do que nós temos estabelecido para aquilo que nós queremos. Então, eu preciso levar em consideração, tá? Aí você diz, mas e aqueles alunos bons? Quando você vai fazer a avaliação diagnóstica, é para todo mundo. Eu necessariamente preciso saber o que os alunos já dominam, o que eles dão conta, onde eu vou ter que despender mais energia e onde eu não vou precisar despender tanta energia. Então, é fazer essa adequação. Seria interessante que nós conseguíssemos fazer isso no início do ano. Muito provavelmente tem aqueles professores que fazem isso também, né? E aí, dentro das estratégias, que são os procedimentos metodológicos, né? A quem chama de estratégia, eu particularmente gosto um pouco dessa nomenclatura, mas são os procedimentos metodológicos que a gente utiliza para fazer o processo ensino-aprendizagem. Então, a metodologia refere-se às estratégias previstas, né? E aí, eu preciso olhar para aquilo que está previsto no projeto pedagógico. Não adianta eu querer, por exemplo, usar como uma estratégia e que vai desencontro aquilo que a gente estabeleceu. Nós estamos, institucionalmente, nós somos uma instituição democrática, tá? Então, o aluno tem como se manifestar, então a metodologia da sala de aula não poderia ser, por exemplo, só eu falando, como eu estou fazendo aqui agora. Eu estou aqui falando e vocês aí me ouvindo. Então, na sala de aula, eu vou poder falar, explicar, sim, eu preciso e isso é necessário. Mas a aula não é uma aula expositiva, é uma aula expositiva dialogada. Eu estou fazendo perguntas, os alunos estão me respondendo, e isso faz com que eles pensem, que eles interajam comigo, tá? Se eu vou para a sala de aula pensando que só eu vou falar, ela é aquele modelo que a gente já não quer mais, né? Então,
eu preciso observar isso. Então, refere-se à condução do processo didático, às experiências de ensino, aprendizagem e como será trabalhado cada item no plano. Então, eu preciso pensar. E aí eu posso mudar. Não dá para fazer aula expositiva dialogada sempre. Então, eu faço, mesmo agora, por exemplo, em época de ambiente virtual, eu faço aula expositiva dialogada? Faço, mas eu também faço trabalho em grupos, eu faço eles estudarem em grupos e apresentarem os resultados. Às vezes, eles começam hoje e apresentam na semana que vem. Às vezes, eles estudam hoje e vão apresentar o resultado num infográfico. Aí a gente usa diferentes estratégias para que eles possam se apresentar dentro daquilo que eles estudarem. Então, mesmo em ambiente virtual, a gente consegue fazer usar diferentes estratégias de ensino. É um pouco complexo, mas a gente consegue fazer. Ao longo da ação das aulas, vão sendo detalhadas as estratégias efetivamente, né, ao longo que a gente vai desenvolvendo, então a gente vai vendo quais são as estratégias que a gente pode usar. E aí, para contribuir, eu trouxe algumas aqui como sugestão, né? E aí a gente sempre vai por aquilo que eu tenho mais afinidade. Então, aula expositiva dialogada, um painel integrado. No ano passado, nos workshops das quintas-feiras, nós temos bastante exemplos, né, dos professores que fizeram os seus relatos. O grupo de observação e de verbalização, seminário, metodologia de projeto, aprendizagem baseada em problemas, pesquisa com socialização, estudo dirigido, grupos de cochicho. Agora, no ambiente virtual, isso é um pouco mais complicado, mas o virtual não vai durar para toda a vida. Aprendizagem por pares, estudo de caso, gamificação, entre tantas outras estratégias que a gente tem, que a gente pode usar. É claro que, por exemplo, para eu poder fazer isso, então, fazer uma aula expositiva é muito fácil. É eu ficar falando e pronto. Agora, quando eu não quero eu ficar falando o tempo todo, eu preciso pensar quais são as estratégias que eu vou usar. Ela vai ser dialogada com atividade individual, com atividade em dupla, em trio, em grupo. Como é que eu vou dividir para que esses alunos trabalhem? Então, assim, metodologia ativa não são só essas estratégias famosas que a gente usa. As metodologias ativas é criar um movimento, é o aluno estar envolvido, não é ele ser um agente passivo de quem só escuta. E a gente ouve as reclamações, aí eles querem tudo pronto. Mas quem deixou ele nessa posição? Fomos nós, professores, não estou dizendo nós da universidade. Todo mundo que trabalhou com esse aluno antes da gente contribuiu para que esse aluno ficasse naquela posição. Então, como é que a gente rompe com essa lógica? Então, para romper com essa lógica, eu preciso pensar nas estratégias que eu vou usar para desenvolver o meu processo de ensino-aprendizagem. Opa, vamos adiante aqui. Parou. Agora foi. Então, ainda no PEA, né, a avaliação, que é uma outra questão importante. Ele envolve também os procedimentos para verificar em que medida os objetivos foram alcançados. Então, para que eu avalio? Para saber se os objetivos que eu estabeleci foram alcançados e eu posso ir adiante. Porque se eu estabeleci um objetivo, esse objetivo não foi alcançado, não me adianta ir adiante. O aluno não aprendeu e aquilo que ele tinha que aprender, ele não aprendeu, vai fazer falta para ele lá na frente, tá? Então, eu preciso olhar. E vocês, mas ele não teve na aula, ele não faz a parte dele. Um caso. Mas, às vezes, é mais do que um caso. Às vezes, é a metade da sala, às vezes, até mais, né, de alunos que não aprenderam. Então, eu preciso avaliar para poder entender e perceber se eles aprenderam ou não. Os instrumentos de avaliação, então, podem ser provas objetivas, provas dissertativas, provas práticas, registro de observação, dependendo daquilo que a gente fez, produção de texto, resultado de pesquisa, apresentação, socialização e assim por diante, que a gente também tem uma série de instrumentos de avaliação para a gente utilizar. As referências bibliográficas, elas já constam, né, no PPC e também daí no nosso PEA, mas eles podem ser revistos. A gente, às vezes, ouve, mas está todo desatualizado. Quem é o responsável pelo PEA? Sou eu, professor. Então, se tiver referências que estão desatualizadas e eu preciso incluir um novo autor, eu vou encaminhar isso para o coordenador do curso e que vai encaminhar isso para que esse livro seja comprado.
Hoje, com a biblioteca virtual, isso já facilitou bastante. Então, não precisa mais estar pedindo para comprar, mas às vezes ele não está disponível na biblioteca virtual. Então, eu preciso também ter isso, né? Esse cuidado com essa atualização. E é claro que toda atualização precisa ser feita e ela precisa constar depois no projeto pedagógico do curso. E aí, aqui, essa figura, eu não trouxe o pé inteiro, eu só fiz um recorte, tá? Só para ilustrar. Então, né, do presencial. Então, eu tenho que ir lá colocar o número de aulas, o nome da unidade, essa unidade está subdividida em tópicos, os processos de ensino-aprendizagem, então, aula expositiva e dialogada, se vai ter atividade individual, atividade em grupo, eles vão fazer um estudo dirigido, o que mais? São procedimentos de ensino-aprendizagem que eu vou utilizar. E as atividades de avaliação. Que atividades eu vou usar para fazer a avaliação da aprendizagem, tá? As atividades de avaliação é para eu identificar se houve aprendizagem a partir dos objetivos. Então, é uma prova, é apresentação de trabalho, o que é que eu tenho aqui como instrumentos, né? Atividades como instrumento de avaliação. E aí eu trouxe também aqui o modelo do EAD, ou do novo semipresencial, porque eles estão seguindo esse modelo. Então, eu tenho aqui, vejam que eu não tenho número de aulas, mas aqui eu estou trabalhando por semanas. Então, a semana 1, a semana 2, as unidades de aprendizagem, porque essas unidades de aprendizagem, elas vêm da onde? Com base na ementa, tá? Então, se eu não tenho, por exemplo, lá no Saga, as unidades de aprendizagem que correspondem àquilo que precisa ser ensinado, eu preciso produzir o material, tá? Ou pedir para a Saga produzir quando a gente tem tempo hábil para isso. Procedimentos de aprendizagem. Então, em alguns cursos do nosso EAD, nós temos vídeo de abertura da disciplina, fórum via ambiente virtual de aprendizagem, e aí tem ainda o webinar. Então, isso aqui é da primeira semana, e um webinar de 30 a 60 minutos, onde o professor estará com os alunos no ambiente virtual naquele momento, tá? E aí, a atividade de avaliação, nesse caso aqui, então, tem a abertura do fórum avaliativo, que vai levar 7 semanas para fechar. Então, o aluno tem 7 semanas para fazer o fórum avaliativo, porque ele vai sendo também acrescido. Então, a partir da semana 1, 2, 3, 4, 5, então, o que foi trabalhado ao longo destas semanas, ele vai estar trazendo aqui para o fórum avaliativo. Então, só para ilustrar, tá? Então, para finalizar, então, o que é importante, né? Olhar para o pé e a gente observar. Né? Aqui a ementa e as referências estão postas lá. Então, os objetivos do meu pé estão de acordo com aquilo que precisa o aluno saber. As unidades e tópicos também. Eu posso rever, posso ajustar, posso adequar, sim. As estratégias de ensino, sim. A avaliação, as atividades de avaliação. As que eu tenho, elas atendem, não atendem, preciso fazer alguns ajustes, quero utilizar um outro instrumento ou uma outra ferramenta, ok. E aí eu preciso olhar para tudo isso e ver se tudo aquilo que eu planejei no meu PEA, se eu contenho espaço e que contemplem também os temas transversais, tá? Se eles estão contemplados. Eu não preciso colocar lá tema transversal, mas eu estou trabalhando, por exemplo, um tema sobre o clima, por exemplo, os elementos ou os fatores do clima, eu posso entrar aqui com a questão ambiental facilmente. Então, tem aquelas temáticas que me permitem facilmente trazer nessa discussão, e o importante é a gente fazer os registros disso, tá? Então, é nesse sentido que a gente precisa pensar. E aí, aqui agora, perguntas, observações, comentários. Temos aí alguns minutinhos. Desculpem, foi um pouco longo, mas penso que isso era bastante necessário ser trazido nesse momento. Professora, Ali. professora Admira aqui, eu vi nos seus slides ali referências bibliográficas. Uhum. Está correto isso ou atualmente é referências? Aqui são referências bibliográficas. Deixa eu ver, eu já descompartilhei aqui. Porque são todos livros, né? Referências. Eu coloquei referências bibliográficas, são livros, mas hoje a gente usa de fato referências, tá? Ok, obrigado.
Até porque geralmente a gente usa não só mais o livro, né, impresso, a gente usa o livro, vídeos e endereços de internet, assim por diante. Porque aqui até coloquei, ó, fontes complementares de leitura, tá? Por isso, na biblioteca virtual. Então, são os endereços de livros que, eventualmente, vocês podem olhar, consultar, até para pensar os temas transversais, de repente, alguma ideia. Então, ele é fonte complementar, tá? Isso. Obrigado, professora. De nada. E outras observações? Ajudou, não ajudou? Tem alguém que precisa de esclarecimento? Professora Brígida, muito boa a sua apresentação, né? Eu até coloquei ali no chat a questão dos objetivos, quando a professora estava falando, né? Lembrando que quando a gente tem a avaliação do ENAD, né, geralmente as questões de ENAD, elas estão mais vinculadas para essa questão de criar, analisar, avaliar, né? Então, se a gente fica com os nossos pés sempre naquela questão do identificar, do entender, do lembrar, ou conceituar, do lembrar, falta, ele né? não dá Acaba conta faltando, e isso daí depois faz diferença quando o aluno vai se deparar com as questões do ENAD também, né? E são justamente essas habilidades cognitivas superiores, né? E Sim. requer dele algo para além daquilo que é o trivial, diríamos assim. Eu vou olhar no texto, tá aqui, tá fácil. Mas como é que eu penso a partir disso, né? Exatamente. Né? E a construção do pé realmente é uma construção que a gente tem que se debruçar em cima, né? Porque envolve muitos pontos aqui e colocando também, só lembrando que a questão do plano de aula, né? Nós chamamos ali de plano de aula, mas dentro das questões para quem já fez semipresencial, né? A gente tem os roteiros ou guias, né? Isso, verdade. Que servem justamente a esse modelo de plano de aula. É um plano de aula, né? É um planejamento, é aquilo que vai acontecer naquela aula. Naquela aula. O plano de aula é aquilo que vai acontecer, independente se ele é virtual, ou se ele é presencial, se ele é híbrido, é aquela aula. Como é que eu planejei, como é que eu vou operacionalizar aquela aula? A minha ida com o aluno, né? Se é na sala de aula presencial, se é no ambiente virtual, como é que é aquilo que eu vou executar com eles, que eu vou fazer com eles, que eu vou desenvolver com eles. Então, independente do ambiente que eu estou, ou da modalidade que eu estou, eu preciso ter isso claro. E agora com o nosso grande desafio que eu penso hoje, é que a gente ajuste os nossos pés, né, em relação a essa questão de nós termos uma parte dos nossos alunos conosco ali presencialmente, mas uma parte que ainda vai estar remota. Então... E aí eu acho que é importante, Valéria, essa observação lá no pé, no espaço das observações, se eu não conseguir colocar isso em outro lugar, mas de repente lá no espaço da observação seria o espaço adequado para a gente fazer isso. Né? No momento em que estamos ainda com a pandemia, as aulas estão sendo ofertadas dessa forma, mas elas daqui a pouco podem mudar. Então, quer dizer, lá a gente pode colocar, e mesmo nas estratégias também eu posso colocar algumas coisas, algumas ferramentas que eu posso usar, ou na avaliação de ferramentas que eu posso usar. Então, assim, eu tenho que, de fato, olhar para aquilo que é de minha responsabilidade, porque o PEA é efetivamente responsabilidade do professor, né? É nossa responsabilidade, e a nossa contribuição com a formação daquele profissional. Então, de que forma eu vou estar contribuindo para formar aquele profissional que está estabelecido lá no perfil do egresso, né, no projeto do curso. Então, acho que esses são sempre cuidados que a gente precisa ter para pensar. Ok. Pessoal, alguma questão a mais que vocês queiram que a professora Brígida coloque aqui, volte alguma coisa? Eu só gostaria de manifestar o parabéns para a professora Brígida, que conseguiu, num prazo muito sintético, apresentar a complexidade, né, que é o plano de ensino. Obrigada. De nada. A gente pensa, quando a gente pega o PS, é facilzinho de fazer, né? Na verdade,
Não é uma coisa tão simples, isso é muito sério, é bem delicado e a atenção que nós precisamos ter para com a elaboração do PEA. Porque é nele que eu vou fazer a formação do egresso, né? É isso aí. É bem isso. Obrigada, professora Thaisa, estou escrevendo aqui também. Tá. E aos demais que aqui deram parabéns, né, só para agradecer. Tá, ok. Pessoal, então, muito obrigada, professora Brígida, né, por ter trazido para nós esses esclarecimentos, sempre muito importante tudo isso, né, e a todos que aqui estiveram também, em nome do CIP, eu agradeço a presença, né, espero que esse ano as nossas rodadas de workshops, elas geralmente irão acontecer às quartas-feiras, finalzinho da tarde, né? E contando sempre com vocês para prestigiar os professores que vêm aqui colocar para nós essas questões que são sempre tão importantes no desenvolvimento das nossas atividades pedagógicas e acadêmicas, tá ok? E se alguém precisar de alguma orientação, pode me encaminhar um e-mail, alguma ajuda, a gente sempre está disposto a contribuir, a colaborar, né? Aquilo que a gente sabe não é para a gente sempre sabe também para os outros, né? Isso aí, tá ok? Muito obrigada, boa noite. Para aqueles que vão para a sala de aula, uma ótima aula e a gente logo se vê outra vez. Com certeza. Obrigada pela presença dos que aqui estiveram, né? E desejo sucesso nesse ano, que é mais um ano difícil, mas vamos lá, tentar fazer ele da melhor forma possível. Da melhor maneira, isso aí, tá? Muito obrigada, pessoal, boa noite. Boa noite.